Boa noite a todos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer o convite. Gostaria de convidá-los a todas as segundas-feiras, a partir das 7h30 da noite, às 19h30, a virem e participarem do atendimento fraterno. Neste encontro, nós fazemos o passe, tem a cromoterapia, aqueles que precisar conversar com o seu Cláudio ou com algum outro membro da equipe, que precisar desabafar, precisar desanuviar o coração. Nas segundas-feiras, nós estamos aqui com as portas abertas. E também para a leitura do Evangelho, para a gente refletir um pouco sobre as lições do Cristo e como como a gente pode estar utilizando essas lições para acalmar o nosso coração, para nos fortalecer, para enfrentar o nosso dia a dia. Então, o convite para que vocês venham e participem também da segunda-feira, né? E reforçando, né, às terças-feiras, a partir das 8 da noite, a nossa palestra semanal. Lembrando também que os áudios do grupo do centro, aquelas mensagens que a gente mandava de segunda, quartas e sextas, agora serão enviadas apenas de sexta. Porque como nós estamos voltando ao presencial, nós vamos priorizar o atendimento presencial. Então as mensagens através do áudio serão apenas de sextas-feiras. Então agora eu convido a todos a fecharem os olhos, a elevarem os pensamentos, a esquecer os problemas e deixá-los do portão para fora. Neste momento, vamos pensar no que nós desejamos para a nossa vida e vibrar positivamente. Manter os nossos pensamentos elevados, pensando em Jesus e agradecendo pela oportunidade de viver nossas experiências, agradecer por todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, por nossa família, agradecer por todo o amparo, por toda a intuição e agradecer por este momento, por estarmos aqui e pedir as bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus, as bênçãos do Cristo, rogar a presença dos nossos companheiros espirituais, aqueles que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando. Rogar também a presença dos espíritos guias da casa, para que nos inspirem, para que clareiem nossos pensamentos, para que a palavra da noite seja significativa e que ela seja semente de luz no canteiro do nosso coração, que possamos ser terrenos férteis, que ela possa germinar, brotar e assim se transformar em fruto, alimentando o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Então, essa semana eu estava mexendo no WhatsApp e eu recebi uma mensagem. Na verdade, ela era uma psicografia. E eu li aquela psicografia e fiquei pensando no teor daquela mensagem. Fiquei lembrando nas nossas leituras do Livro dos Médiuns, das orientações de Kardec, que ele pede para quando nós recebemos alguma mensagem, que a gente analise não a figura, não as palavras bonitas, mas que a gente analise a essência, o que a mensagem está dizendo realmente. Ele pede que a gente analise o fundo e não a figura. Então eu fiquei pensando sobre isso e também peguei aquela mensagem e fiquei comparando com os ensinamentos do Cristo, mais especificamente em relação às bem-aventuranças, porque são as bem-aventuranças que nós estamos comentando e estudando nos nossos encontros de segunda-feira.
E eu, particularmente, isso tem me trazido muito conhecimento. Porque eu não sou uma pessoa versada na Bíblia, mas esses conhecimentos da segunda-feira têm aberto os meus olhos e, ao mesmo tempo, o meu coração. Através dessas reflexões das bem-aventuranças, eu tenho podido olhar para as pessoas de uma forma diferente, olhar para as situações que me acontecem no dia a dia de forma diferente. Então, pensando sobre isso, eu concluí o seguinte, que é necessário que cada um de nós conheça o que diz Jesus, mas não é o que dizem que disse Jesus, é que cada um de nós realmente pegue o livro, pegue os ensinamentos e releia, e leia por si, não que o outro disse, vá você, interprete você e entenda você. Então é importante que a gente entenda por nossa própria conta e interprete e procure utilizar essas orientações na nossa vida diária. Porque assim, mais do que saber, a gente precisa procurar pautar a nossa vida, agir dentro dessas orientações de Jesus, e assim a gente vai conseguir selecionar tudo aquilo que chega até nós, seja através dos nossos ouvidos, seja através das nossas mãos, e aí quando chegar até nós, nós vamos permitir ou não que essa informação entre para dentro do nosso ser e a gente consiga aproveitá-la da melhor forma possível. E ainda mais esses tempos que nós estamos vivendo, né, onde todo mundo tem a verdade, onde todo mundo está certo, onde todo mundo tem a razão. Então, é importante que dentro de nós esteja claro qual é a postura, qual é o pensamento daquele que fala e segue o Mestre Jesus. Então, hoje, pensando sobre isso, sobre essa mensagem, essa nossa necessidade de se saber o que realmente Jesus disse, hoje, então, nós vamos fazer um pequeno tour, né, sobre as bem-aventuranças. Então, fiz uma pesquisa rápida. E o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, elas são os ensinamentos que, de acordo com o Evangelho de Mateus, Jesus pregou no Sermão do Monte. E, de acordo com o Evangelho de Lucas, Jesus pregou no Sermão da Planície. E essas bem-aventuranças, elas vêm ensinar e revelar aos homens a verdadeira felicidade. Então, as bem-aventuranças, elas vêm nos mostrar qual é o caminho para a verdadeira felicidade. E uma coisa interessante que eu achei nessa pesquisa que eu fiz, estava dizendo assim que as bem-aventuranças revelam o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, estimulando as pessoas a construírem em si este caráter exemplar. Então, bem-aventurados são aqueles que são que têm as características, que têm o caráter, que têm as qualidades. Esses habitarão o reino de Deus. Então, são esses tipos de pessoa que estará ali no reino de Deus. Que tipo de pessoas são essas? Bem, eu não vou dizer agora, né? Como eu falei, é importante que cada um pegue o livro e leia, né? Interprete por si e descubra por si quais são essas características dessa pessoa, que é a pessoa ideal que morará no reino de Deus. Mas é claro que eu vou dar só uma pincelada, só para aguçar a curiosidade de todos, né? Para que a gente possa se aprofundar em nossa casa, no nosso evangelho do lar. Então, ele diz assim que cada bem-aventurança, ela consiste em duas partes. A primeira é uma condução e depois vem o resultado. E as bem-aventuranças, elas são um conjunto de ideias que tem o foco, o amor,
a humildade e a compaixão. E diz também que bem-aventurados significa feliz ou abençoado. Então, assim, quando diz que a bem-aventuranças ela tem duas partes, uma condição e um resultado, é assim, como por exemplo, bem-aventurados os aflitos. Então, bem-aventurados os aflitos. Aflitos é uma condição. E mais para frente, ele explica o porquê que os aflitos são os bem-aventurados. E quais são e onde estão essas bem-aventuranças? Então, inicialmente, a gente aprendeu que as bem-aventuranças estão na Bíblia. Então, nós encontraremos as bem-aventuranças em Mateus, como eu disse, e em Lucas. Mas tem também as bem-aventuranças neste livrinho aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Este aqui é o nosso livro de cabeceira, né? É o livro que não pode faltar nas nossas leituras, não pode faltar no nosso Evangelho do Lar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, além de trazer as bem-aventuranças de Jesus, ele traz também uma coisa a mais. Ele traz o comentário, as instruções dos Espíritos. Porque muitas vezes nós lemos a bem-aventuranças e nós não entendemos muito bem sobre o que Jesus está falando, ou então a gente entende meio superficialmente, e a instrução dos Espíritos, ele vem esmiuçar, ele vem trazer exatamente do que se trata ali. Ele vem trazer, assim, explicações. Então, e elas... No Evangelho segundo o Espiritismo, elas são muito significativas. Quem ler as bem-aventuranças no Evangelho vai perceber que elas explicam os motivos de certos dramas que nós vivemos. Ela traz o consolo, ela traz orientação e nos incentivam a mudança de postura, a mudança de pensamento e a mudança de atitude perante a nossa vida, perante os momentos que nós vivemos. Como, por exemplo, aí eu vou começar no capítulo 5, que se chama Bem-aventurados os aflitos. Este capítulo 5, eu li uma vez que ele é o capítulo mais lido. Todo mundo que pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que mais lê é o Bem-aventurados os aflitos. E por que será, né? Ele inicia falando da justiça das aflições. Ele explica, então, por que nós sofremos. Quais as causas das nossas aflições. E ele diz também que as causas das nossas aflições são causas atuais, ou seja, é dessa vida que nós vivemos. Muitas situações conflituosas, muitos problemas que nós passamos, somos nós que criamos nesta vida mesmo. E ele diz também que existe sim causas anteriores, causas de aflições que não são dessa vida. E ele também fala sobre a infelicidade real. Muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, achamos que nossa vida não está péssima, está cheia de problema, que está insuportável, mas não. Nesse capítulo ele mostra também que não é a sua vida não é infeliz. Ali ele mostra realmente o que é a infelicidade real. E ele explica também por que nós, quando nascemos neste mundo, nós esquecemos o passado. Muitas pessoas perguntam, né? Mas eu queria lembrar o que eu fui na outra vida. Eu queria fazer regressão. Eu queria saber. Mas por que será que Deus coloca esse véu do esquecimento do passado? Então está aqui, nesse capítulo 5. E ele fala uma coisa que nos fere profundamente. Ele fala sobre a perda das pessoas amadas. E isso é uma dor muito grande, uma dor quase insuportável. E ele traz ali, ele traz o consolo e ele fala da necessidade de nós não nos prendermos apenas nesse plano, nessa vida material, nessa vida física. A necessidade que nós temos de ampliar o nosso entendimento, pensar além da vida terrestre. Porque pensando na vida verdadeira, nós vamos entender que as coisas que acontecem nesse plano físico, elas acontecem por alguma razão. E neste capítulo também, ele nos incentiva e fala sobre
o motivo de resignação, e os Espíritos nos explicam como é que se dá isso, como é que se entende isso. E este é um capítulo muito reflexivo, é um capítulo que deve ser lido várias vezes para que a gente tenha o entendimento do porquê de nossas aflições. E depois a gente pula lá pelo capítulo 7, que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito. Então, neste capítulo, ele vem falar da humildade. Ele nos convida a desenvolver a simplicidade de coração, a rebaixar o nosso orgulho. Porque o orgulho é a fonte de nosso sofrimento, é a fonte do mal na terra. E ele também nos leva a refletir sobre como rebaixar, além do orgulho, a nossa arrogância. E como será que Deus faz isso? Lá ele explica que é através da reencarnação, onde aquele que numa vida era o mais elevado, era o mais ambicioso, era o mais orgulhoso, na próxima vida ele vem rebaixado à última posição. E aí sim ele vai trabalhar o seu orgulho, porque ele perdeu a sua posição, né? A gangorra da vida, a gangorra da reencarnação. Outro ponto interessante que aparece no Bem-aventurados os pobres de espírito é sobre o espírito Lacordaire. Ele nos instrui sobre o orgulho e a humildade. E tem também a linda mensagem de Ferdinando, que Ferdinando ele fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Por que esses seres tão inteligentes reencarnam aqui, encarnam aqui e trazem tanta tecnologia, tanta ciência e tanto saber? Por que será que isso acontece? E qual a contribuição que ele tem para o nosso crescimento espiritual? Depois nós vamos até o capítulo 8, que fala sobre os bem-aventurados, aqueles que têm puro o coração. E é quando Jesus fala, deixar vir a mim as criancinhas, né? E no Evangelho tem um trecho muito bonito que diz o seguinte, que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento do egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema de pureza. Então, para nos mostrar o que é pureza, Jesus toma a figura da criança, porque aquele que é mãe, aquele que é pai, sabe do amor que nós temos pela criança, sabe daquela inocência, daquela doçura, daquela alegria que as crianças têm. E ele fala também que nós precisamos desenvolver essa pureza no pensar, a pureza no agir, a pureza no falar. Essa pureza, ela deve estar dentro do nosso coração, não apenas nos atos e nos rituais exteriores, ou seja, botar a máscara da pureza, né? A gente vai e faz uma dramatização, faz um teatro, para que aquele que está de fora veja que nós somos humildes, que nós somos puros, nós somos singelos. E ele chama a atenção. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que a pureza tem que vir do coração. Não basta ter a aparência de pureza, é preciso ser verdadeiro. E ele coloca uma frase muito interessante que é: toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Então, é importante também que nós pensemos sobre isso, sobre a nossa espiritualidade, esse nicho que nós estamos seguindo, essa crença que nós estamos desenvolvendo, ela está nos transformando num ser melhor? E indo pelo capítulo 9, nós temos lá: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Este capítulo, ele já inicia falando sobre injúrias e violência, né? Então, ele fala, não é só do ato físico, né? Ele fala da nossa intenção. Então, onde a nossa intenção atenua ou agrava a falta. Então, quando nós pensamos em agredir, em maldizer alguém, em ter ali um pensamento violento, mesmo que a gente não haja de fato, não chegue às vias de fato através da agressividade física, ele diz que a nossa intenção
já agrava a falta. Para a gente tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós emitimos. Porque isso, ele tem tanto poder e tanto agravante como se fosse a ação realmente praticada. Então ele fala que uma simples palavra pode ter consequências graves. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento que é contrário à lei de amor e à lei de caridade. E a lei de amor e caridade, ela deve regular as relações de fraternidade entre os homens. Então, os nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes precisam estar dentro dessa lei, a lei de amor e caridade. E nós estamos neste mundo para conquistar as virtudes, que são os verdadeiros tesouros, que são os tesouros dos céus. Mas é claro que para isso nós precisamos nascer nesse mundo na matéria. Nós precisamos viver nesse mundo, e vivendo nesse mundo, é claro que nós vamos precisar dos bens materiais. Mas ele diz que isso é natural, que nós precisamos sim dos bens materiais, mas que nós não podemos focar a nossa atenção só na matéria, dar muita importância apenas na matéria. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ele recomenda não dar mais importância aos bens terrenos, porque os bens da terra são tomados para si pelos violentos. Nós sabemos, né? Tudo que nós temos em material, os violentos, os agressivos, eles vêm e tomam em detrimento da nossa forma de agir, de sermos pacíficos. Mas ele diz que o importante para nós é nós focarmos nos bens espirituais. Porque se nós ficarmos só presos na matéria, nós vamos ficar apenas vivendo com medo. Medo daquele mais violento, medo daquele mais forte, que pode a qualquer momento invadir e levar a matéria de nossa casa. E ele diz que não, que a gente precisa viver em liberdade e focar mais na construção dos nossos tesouros, sim, dos nossos tesouros espirituais, porque são esses os mais valiosos que nós temos. Mas ele diz também neste capítulo que chegará um dia em que a lei de amor e de caridade, ela será a lei da humanidade. E desse modo não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados e nem esmagados por aquele que é forte e pelo violento. E assim a terra, ela se tornará um mundo feliz. E tem um texto do Espírito Lázaro que ele fala lindamente sobre a afabilidade e a doçura. Ele orienta que nós sejamos afáveis e doces, tanto na nossa intimidade com a nossa família, como na vida em sociedade. Ele diz que para agirmos com verdade, com sinceridade, nada de hipocrisia, para que nós sejamos realmente fraternos. Nos orienta a desenvolver a paciência, porque a paciência, ela é uma forma de caridade. Porque a caridade, ela não consiste na doação de coisas. Porque doar, tirar do nosso bolso, dar alguma coisa, é uma caridade fácil. E diz que tem uma caridade que ela é muito mais difícil e meritória, que é essa, a caridade dos nossos sentimentos, que é a caridade da paciência, a caridade do perdão. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho como um instrumento do nosso sofrimento e colocar a paciência à prova, quando nós conseguimos fazer isso, isso é a verdadeira caridade. E o Espírito Lázaro também, ele fala sobre a obediência e a resignação, que são duas virtudes companheiras da doçura, porque com a obediência e a resignação, elas nos ajudam a aceitar a nossa condição que nós estamos aqui na Terra. Porque todos nós aqui estamos sob o jugo da lei da causa e efeito. E com a obediência e a resignação, nós aceitamos a lei da causa e efeito com
com tolerância, sem revolta, mas elas nos ajudam a entender. Então, nós temos aí com elas o entendimento, nós temos a coragem para superar esse momento, essa dificuldade que nós estamos neste momento, ou, se a gente não consegue superar, arranjar formas de viver melhor. E ele também mostra o prejuízo orgânico e mental que a cólera nos traz. E que a impaciência, a raiva, elas só aumentam os nossos problemas. E ele fala uma coisa interessante. Ele diz que a cólera, assim como os nossos outros vícios, eles não estão no nosso corpo físico, está no nosso espírito. É o espírito que precisa ser educado e não o corpo. E por último, vem lá o capítulo 10, que fala: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então ele fala do perdão e do julgamento. Perdoar de maneira generosa, não de maneira hipócrita. Aquele que fala: eu perdoo, mas não quero ver na minha frente. Não, ele fala de perdoar verdadeiramente, sem segunda intenção. Ele diz que a misericórdia, ela não deve ter limites. E não julgueis a fim de não ser julgados, porque aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que não é este o caso das pessoas que vêm normalmente reencarnar no nosso mundo, né? Então, por que tudo isso? Por quê? Então, a gente volta lá no início. Porque as bem-aventuranças revelam o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus. Porque são essas virtudes que nós precisamos desenvolver em nós para que nós possamos chegar à felicidade prometida por Jesus. E em relação à nossa vida prática, as bem-aventuranças, elas nos mostram como ter equilíbrio e saúde emocional. São itens importantíssimos para esses tempos que nós estamos vivendo, tempos turbulentos, tempos sombrios, onde tudo que chega às nossas mãos, tudo que chega aos nossos sentidos, é necessário que você tenha uma análise cuidadosa, criteriosa, para que aquilo não nos adoeça, não nos perturbe. E por que não dizer que tenha uma análise amorosa à luz dos ensinamentos de Jesus? Bem, lembrar que Jesus, ele ensinou, ele falou sobre fraternidade, paciência, caridade, amor, tolerância, brandura, não violência, respeito, sinceridade, simplicidade, pureza de coração e de sentimento, pureza de pensamento. Falou de perdão e não julgamento. Então, que nós possamos voltar até o Evangelho segundo o Espiritismo, retomar as bem-aventuranças e refletir sobre esses pontos e colocá-los em nossa vida, para que a gente possa fazer uma peneira naquilo que chega às nossas mãos, seja no Instagram, no WhatsApp, no Face, seja lá onde for, que a gente faça essa análise amorosa e criteriosa, segundo realmente a luz de Jesus, né? E Jesus, então, ele nos oferece um mapa que, se bem trilhado, nós construiremos o reino dos céus inicialmente dentro de nós. E então, para encerrar, eu deixo uma pergunta que eu não tenho a resposta, como sempre. Eu só trago questões, nunca respostas. Então, a pergunta que eu deixo é: como é que se trilha esse mapa? Então, cabe a cada um de nós descobrir como se trilha esse mapa que Jesus nos oferece. Muito obrigada a todos. Eu espero que nós possamos pautar a nossa vida realmente em cima do Evangelho, das bem-aventuranças. E outra coisa, viu? Tem mais coisa aqui dentro, tem outros capítulos interessantíssimos que vale a pena a gente estar sempre retomando. Peço agora que vocês
Feche os olhos, continue com seus pensamentos elevados. Vamos vibrar, reunir em nós os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos. E vamos respirar tranquilamente e pensar em nós, vibrar por nós, para que nós tenhamos equilíbrio, tenhamos paz, tenhamos coragem. Vamos vibrar também por todos os nossos irmãos que estão em necessidade, que tem ali no nome da caixa de preces, que estão precisando de fluidos renovadores, de cura, de serenidade, de união dentro do lar. Vamos vibrar por nossa família, por nosso emprego, nosso trabalho. Vibrar por todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, que amanhã, cada uma que passar por nós, receba um pouco dessa luz. Vamos vibrar por esta casa, por seus trabalhadores, pelos atendidos, pelos irmãos espirituais que aqui se encontram. Vamos vibrar, enchendo o nosso coração de amor e abrindo as portas da nossa vida para as bem-aventuranças de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada aos irmãos celestiais que aqui estão, nos abençoando, nos dando paz espiritual neste momento. Obrigada. E encerrando os trabalhos da noite, eu convido a todos à prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um bom regresso aos seus lares e nós esperamos vocês na segunda-feira para a continuação do nosso Evangelho. Boa noite.